tem criança, acostume ele com o ambiente do culto. Amém, gente? A nossa intenção é que a criança ela participe de todo o culto, do início ao fim. Então a pregação para ela é agora lá em cima, mas o culto dela começa aqui junto com a gente, às 7h30. Então eu vejo muita criança lá fora, inclusive a minha, que é mais difícil de controlar, porque a pastora e eu estamos sempre ocupados, não é? Mas eu estava olhando lá fora, tinha umas 7, 8 crianças lá, que podiam estar aqui adorando a Deus, participando do culto, vivendo a experiência do culto, e isso é muito importante, senão depois quando fica grande, a gente não controla mais, e daí a gente vai chorar, né? Então acostuma o teu filho com o ambiente do culto, não fica dando coisa para ele se entreter e tudo mais, não, 7h30 inicia o culto, esteja com ele aqui, quando dá 8 por ali, é a hora dele lá ouvir a palavra, da forma que ele vai entender, amém? Glória a Deus. Então uma dica de um pastor e de um pai, que a gente sabe como é difícil criar nossos filhos nos dias de hoje, e se a gente deixar eles fazer o que quiserem, eles não vão participar, não vão ter experiência do culto. Então vamos fazer isso aí pelas nossas crianças, para que a nossa igreja continue crescendo e sendo forte nas próximas gerações, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. 1 de João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, versículo 15, todos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Por um instante, fecha os teus olhos por um instante, peça para Deus falar contigo. Deixa toda a distração de lado, peça para Deus tirar todo o atrapalho, para que você possa ouvir claramente a voz dele essa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão, aprendendo de Ti, podendo Te adorar, glorificar o Teu nome. Mas nesse momento, Pai, continua falando conosco, agora através da Tua palavra, meu Pai, para que nós tenhamos a nossa vida transformada, para que nós saiamos daqui arrependidos e perdoados nessa noite, Pai, para que nós saiamos daqui vivos nessa noite, para que nós saiamos daqui, acima de tudo, amando o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Continua derramando sobre esse lugar a Tua presença, sobre as nossas vidas, o Teu Espírito, e fala conosco em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós vivemos em um mundo que ele é cheio de distrações, e cada vez mais tem distrações. Basta você ver, você que tem a minha idade, mais de 20 anos. Quem que tem mais de 20 anos aí? Então nós somos a mesma geração. No nosso tempo, o jovem nunca gosta de ouvir isso, né? Quando a gente era jovem, a gente não gostava que o pai falasse, né? Mas no nosso tempo, não tinha a distração que tem hoje, como celular, como rede social, as tecnologias e tudo mais que está ao alcance de todos. Eu me lembro que eu fui tocar em um controle de videogame quando eu já tinha ali meus 13 ou 14 anos. E eu fiquei admirado com aquilo, que negócio que era só rico que tinha, não é? Eu fui ter um acesso ali com 13 ou 14 anos. E as nossas crianças hoje, a maioria já nasce dentro de um carro, tendo carro para andar, com celular, com tecnologia, com videogame, com tudo em casa. E não são só as crianças, não são só os jovens, nós também, mais velhos. Se nós não vigiarmos, nós vamos nos distrair com muitas coisas. Nós vamos perder o nosso tempo com muitas coisas, coisas que não edificam, coisas que a palavra diz que nós não devemos amar. Tiago chega a dizer que aquele que ele é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Tem coisa mais terrível do que isso, ser inimigo de Deus. Você sabe o que acontece com os inimigos de Deus? Se você tem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, você vê o que aconteceu com todo aquele que se levantou contra Deus e o que vai acontecer com todos os inimigos do Senhor. Infelizmente, naquele grande dia vai ter muito crente, vai ter muito cristão, que ele vai no dia lá do julgamento, vai ser diagnosticado, vai ser falado para ele que ele é inimigo de Deus. Jesus vai dizer: aparta-te de mim porque eu não te conheço.
Por quê? Porque nós estamos, por vezes, amando mais o mundo, amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. O mundo promete felicidade, o mundo promete realização, o mundo promete prazeres que não têm fim, tem muitas atrações. Mas olha o que a Bíblia diz sobre o mundo em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos seguir o ritmo que este mundo segue. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós vivemos para Deus, ou nós vivemos para o mundo. Não há um meio termo. Sabe aquela expressão que muitas vezes a gente usou: fulano está em cima do muro. Não existe muro, irmão. Em cima do muro já é o lado de fora. Nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus. Quando a Bíblia fala de mundo, não está falando de pessoas, mas do sistema desse mundo caído, desse mundo pecaminoso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Que o mundo está submisso à vontade do maligno. O mundo está parado. A palavra jaz quer dizer ali parado, estático, sem se mexer. O mundo está prostrado aos pés de Satanás. E o sistema desse mundo corrupto já é o sistema do anticristo. Portanto, nós temos que, de uma vez por todas, decidir sermos amigos de Deus. Nós temos que, de uma vez por todas, decidir de que lado nós queremos ficar: das coisas que são passageiras, das coisas que são momentâneas, ou daquilo que é eterno, daquilo que é de Deus, daquilo que vai permanecer para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Diga glória a Deus. Então há um perigo em amar o mundo, e João está falando isso no versículo 15. Ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa amar o mundo? Quer dizer se dedicar ao mundo, servir ao mundo, ter prazer nas coisas do mundo. Você só se dedica àquilo que você ama. Você só serve aquilo ou aquele que você ama. É ou não é assim? Se você ama a sua esposa, você se dedica a ela. Se você ama o seu marido, mulher, você se dedica a ele. Você se dedica aos seus filhos. Você serve os seus filhos, você serve os seus irmãos, você serve a igreja. Por quê? Porque você ama a igreja, porque você ama seus irmãos, porque você ama o seu cônjuge, porque você ama a sua família. Você serve aquele que você ama. Então, quando nós amamos o mundo, nós estamos servindo o mundo. Quando nós amamos o mundo, nós estamos nos dedicando ao mundo, tendo mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E quando o coração da gente se apega demais a essas coisas, é porque Deus deixou de ser a nossa prioridade. Deus não pode deixar de ser nossa prioridade nunca. Você ama a sua igreja, você ama os seus irmãos, você ama os seus filhos, você ama o seu cônjuge, mas Deus tem que ser a sua prioridade. Aleluia! Deus precisa ser a nossa prioridade. Olha o que João disse: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 6,24, eu mencionei antes. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você vê que aqui não há neutralidade, aqui não há isenção. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Deixa eu falar um português e um crentez bem claro: ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não existe neutralidade, não existe isenção. Aqueles que dizem ser isentos: mas eu não tenho religião, mas eu não vou na igreja, mas eu não sirvo a Deus, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Já está do lado errado, porque já fez a escolha de não servir o Senhor. Amém? Nós precisamos nos dedicar a servir a Deus. Não há neutralidade, não há isenção. Aquele que ama o mundo, aquele que, vamos ler o versículo de novo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você, crente que está me ouvindo aqui hoje, e o crente que está me ouvindo em casa também, você diz que é crente,
você vem na igreja, você serve na igreja, mas você continua amando as coisas desse mundo, você continua pegado às coisas desse mundo, você continua servindo a esse mundo, o amor de Deus não está em você, o Espírito de Deus não está em você, e isso pode mudar essa noite, apenas com uma decisão que você tomar, dizendo para Deus hoje: Senhor, a partir de hoje, eu não sirvo mais ao mundo, a partir de hoje, eu não amo mais o mundo, a partir de hoje, eu não quero mais o mundo, eu quero servir o Senhor, e Deus vai mudar a sua história a partir de hoje, a partir dessa decisão, em nome de Jesus. Ah, mas o meu corpo, a minha carne, os meus desejos, nós já vamos falar sobre isso, porque há uma luta constante da carne contra o espírito. O ser humano é um ser formado de corpo, alma e espírito. Há uma luta constante da sua carne, do seu corpo, da sua natureza, com o seu espírito que é Deus, que é o Senhor, mas o seu corpo que é o pecado, que é os prazeres desse mundo, que é realizar as obras da carne. E essa luta vai haver até o dia que você morreu, até o dia que você for arrebatado na volta do Senhor Jesus. Nós temos que nos acostumar com essa luta. Eu vou ter vontade, mas eu não vou fazer. Eu vou ter desejo, mas eu não vou fazer, porque eu preciso negar a mim mesmo. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Mas o que há no mundo? Nós vamos ver no versículo 16, o que há no mundo? Porque tudo que há no mundo, são três coisas aqui: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três coisas que existem no mundo, elas não vêm de Deus, elas não vêm do Pai. O que significa concupiscência? Um desejo desordenado. O que significa concupiscência? Um desejo ardente, uma inclinação para o mal, para os prazeres carnais, a luxúria, a cobiça, que se opõe à vontade de Deus e é a fonte e a causa do pecado. Por que nós pecamos? Porque nós cedemos à vontade da carne. Por que nós pecamos? Porque nós cedemos à concupiscência da carne. Nós temos o desejo de fazer, a nossa natureza, ela é caída e ela quer fazer. Os nossos olhos, eles desejam o que é mal. E nós precisamos vencer isso na força do Espírito de Deus. Agora, se eu continuo servindo as coisas do mundo, o Espírito de Deus não está em mim, o Pai não está em mim. E se o Espírito de Deus não está em mim, como é que eu vou estar fortalecido para vencer as tentações? Deixa eu falar uma coisa interessantíssima para você aqui. Enquanto eu só explico aqui, a concupiscência da carne é tudo aquilo que se faz, ou melhor, é tudo aquilo que satisfaz apenas a carne, ou seja, prazer sem limites, vontade sem controle. Sabe aquela coisa, eu fiz, eu não consegui me controlar. Concupiscência da carne, desejo desordenado. Eu estava com vontade, eu não consegui vencer essa vontade, eu fui lá e fiz. Isso é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, tudo aquilo que os olhos cobiçam. Pode ser desejos sexuais, ou até mesmo inveja ou avareza. Quando a pessoa deseja a mulher do próximo, o homem da próxima, né? Quando a pessoa tem desejos pecaminosos, quando ela olha e ela toma para si, ela tem desejo. Jesus chega a dizer que se alguém olha para uma pessoa, eu falo alguém, eu falo pessoa, mas Jesus disse assim, se um homem olhar para uma mulher, mas vale o contrário também, e ali houver um pensamento já de adultério, já houve o pecado, a régua subiu. Então a concupiscência dos olhos é o que nos leva a pecar com desejos sensuais ou sexuais, ou até mesmo avareza, inveja. Você vê alguém ter alguma coisa, você precisa ter porque aquela pessoa tem. Você é apegado ao dinheiro, você tem amor ao dinheiro, você não consegue ser um dizimista, você não consegue ser um ofertante. Por quê? Porque você tem medo que vai te faltar, porque você é desconfiado de que alguém está te roubando e está te passando a perna. Eu não sei o que passa na cabeça, mas é um tipo de avareza. Eu sou apegado ao dinheiro, eu sou apegado aos bens materiais. E tudo isso é pecado, tudo isso nos afasta do Senhor, tudo isso mostra que o Senhor não está em nós. Porque muitas quedas começam nos olhos. Soberba da vida é o mesmo que orgulho, ostentação, ou seja, achar que é superior aos outros, ter orgulho dos seus bens materiais, ter orgulho da oposição que ocupa na sociedade, no trabalho, até mesmo na igreja. Soberba da vida, orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho, ele vem antes do quê? Da queda. O orgulho precede a queda. Todo aquele que é orgulhoso, ele vai cair. Então, João diz que tudo isso não vem de Deus.
E a Bíblia também afirma, como eu disse anteriormente, que este mundo jaz no maligno, ou seja, ele está prostrado, submisso diante da vontade e do poder maligno de Satanás. Mas se você não se convenceu e não prestou atenção até agora, eu queria que tu prestasse atenção a partir de agora, porque aqui tem algo muito interessante. João não está falando de 3 pecados aleatórios. Presta atenção que eu não vou poder repetir a explicação. João não está falando de 3 pecados aleatórios. Ele está repetindo o mesmo padrão do primeiro pecado da humanidade. Ele está repetindo aqui o mesmo padrão do primeiro pecado da humanidade. Em Gênesis 3, quando Eva viu o fruto, a Bíblia fala 3 coisas: que o fruto era bom para comer, ou seja, desejo da carne; que o fruto era agradável aos olhos, ou seja, desejo dos olhos; e que era desejável para dar entendimento, ou seja, soberba da vida. Eles queriam ser igual a Deus. A serpente conseguiu enganá-la, dizendo que ela, se comesse aquele fruto, ia ser igual a Deus. Ou seja, 3 coisas: desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. O mesmo padrão que derrubou o homem no Éden está tentando derrubar os crentes até os dias de hoje, e está derrubando muita gente até os dias de hoje. Como se não bastasse isso, eu disse que eu não ia repetir, então preste atenção. Nós vemos o mesmo padrão na tentação de Jesus. Quem lembra de Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto? Satanás tenta Jesus em 3 áreas. Primeiro, transformar as pedras em pão, desejo da carne; mostrar todos os reinos do mundo, desejo dos olhos; mandar Jesus pular do templo, soberba da vida. Ou seja, aquilo que era no início, aquilo que Satanás usou no início para derrubar o homem, ele quis usar para derrubar Jesus, e ele continua usando para derrubar o ser humano hoje em dia. Só que Adão caiu, Eva caiu, mas Jesus não caiu. Diga glória a Deus. Por que Jesus não caiu? Porque Jesus não amava o mundo. Por que Jesus não caiu? Porque ele era o próprio Deus, ou seja, o Espírito de Deus estava nele. Então, se nós não amarmos o mundo, e se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos cair nas ideias de Satanás, naquilo que ele está fazendo e planejando quanto às nossas vidas. Glória a Deus, amém? Desde o jardim, o inimigo usa as mesmas 3 portas: carne, olhos e orgulho. Ele não precisou inventar. A Bíblia chega a dizer que não há nada novo debaixo do céu. Algum dos escritores das cartas, não lembro se foi Paulo ou foi o próprio João, não, foi o próprio João que disse: eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento velho. Porque às vezes nós queremos novidade, às vezes nós queremos uma nova revelação, nós queremos ouvir algo que nunca ouvimos, quando na verdade nós estamos ouvindo a mesma coisa há muito tempo e não praticamos. Estamos ouvindo a mesma coisa, o mesmo evangelho há muito tempo e continuamos amando o mundo e as coisas do mundo. Você quer novidade nessa noite? A novidade virá quando você se posicionar. A novidade virá quando você tomar uma decisão na sua vida e dizer: Senhor, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo até agora. Eu quero viver algo maior, eu quero viver algo novo. Eu não quero amar as coisas do mundo. O mundo me atrai. Acho que foi hoje que vocês cantaram aqui, né? Que o Senhor nos resgata todos os dias. Não foi hoje, foi outro dia. Mas todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias nós somos entregues ao pecado. Todos os dias nós somos entregues às tentações. Nós precisamos que o Senhor venha nos resgatar todos os dias. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim, porque todo dia nós precisamos dessa misericórdia novamente. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, nessa natureza caída e nesse mundo que jaz no maligno, nós vamos precisar nos arrepender todos os dias. Vamos precisar da misericórdia de Deus todos os dias. Nunca esqueça disso, não mudou. O mesmo que o diabo usou lá atrás, ele está usando hoje. Mas se Adão e Eva caíram, Jesus, ele permaneceu de pé. Jesus, ele venceu Satanás. Jesus, ele venceu as tentações. E você pode vencer essas tentações. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Foi o que disse Jesus. Se Jesus venceu, você pode vencer também. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que essas são estratégias do inimigo, muita gente está vivendo presa às coisas desse mundo, correndo atrás de prazer, correndo atrás de aparência, correndo atrás de status. Tem que haver uma mudança, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Tem alguém aqui que já entregou a vida para Jesus e é batizado? Levanta a mão, pode levantar a mão. Então tem poucos que ainda não, mas já vai se acostumando já, porque servir a Jesus não é brincadeira, irmãos.
É melhor que você nunca tivesse conhecido Jesus. É melhor que você nunca tivesse ouvido o Evangelho. É melhor que você nunca tivesse levantado a mão e passado aqui na frente, se você vai decidir um dia abandonar o Senhor. Pedro falou sobre isso. Pedro disse: é melhor que você nunca tivesse conhecido. Então haverá maior juízo para aqueles que conhecem, haverá maior juízo para aqueles que já estão dentro. Jesus disse: quem é que vai construir uma casa e antes de construir essa casa, ele não faz todos os cálculos para ver se ele vai conseguir chegar ao final dessa construção, para que porventura, não podendo terminar, ele não seja envergonhado diante de todos. A partir do momento que você diz: eis-me aqui, irmão, Jesus começa a cuidar de você. A partir do momento que você diz: eis-me aqui, Deus começa a caminhar com você. Mas há uma responsabilidade nossa de não sermos mais amigos do mundo, de não buscarmos mais as coisas desse mundo. E pode ser pecado e pode não ser pecado também. Tem coisas que não são pecado. Fico abismado com certas coisas. Eu vou falar de uma coisa que eu gosto, por exemplo. Eu gosto de assistir futebol. Mas não é qualquer futebol, tá? É um futebol bom, qualquer um não. Tem gente que não vem no culto para assistir futebol. Tem gente que não vem no culto para ir passear. Pastor, mas eu não posso passear. É claro que pode, irmãos. Tem tanto dia para passear. E é claro que um domingo tu pode tirar com a tua família. Teu primeiro ministério é a tua casa e a tua família. Mas eu estou falando de pessoas que abusam da boa vontade de Deus, que abusam da falta de temor que tem, de deixar sempre Deus em segundo plano, de deixar sempre as coisas de Deus em segundo plano. Ah, semana que vem eu vou, semana que vem eu faço, semana que vem eu passo na frente, semana que vem eu levanto a mão, mês que vem eu me batizo, ano que vem não sei o que. E não sabe que o tempo pertence a Deus, e não sabe nem o que vai acontecer amanhã, e nem se vai estar vivo amanhã. Aí não adianta nós virmos aqui cantar: Senhor, se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Mas como é que eu vou ter a Deus se eu sou amigo das coisas do mundo, se eu sou mais amigo do mundo do que amigo de Deus, se eu amo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Um dia eu estou louvando na igreja, um dia eu estou pregando na igreja, um dia eu estou servindo na recepção da igreja, um dia eu estou limpando a igreja, e outro dia eu estou bebendo, outro dia eu estou jogando jogos de azar, outro dia eu estou tratando mal a minha esposa, outro dia eu estou traindo a minha esposa. Que tipo de crente que nós somos? Ou nós nos convertemos ou não nos convertemos, ou nós queremos Jesus ou queremos o mundo. O que você quer da sua vida? Porque não adianta falar para mim o que você quer, não adianta falar para essa pessoa que está do seu lado o que você quer, porque Deus sabe o que está no teu coração. Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações. Você não vai ser uma ameba, você não vai ser um extraterrestre, você não vai ser alguém que não sabe onde está, não sabe quem é, não sabe o que vai fazer. Não é isso. Você vai viver a sua vida normal, você vai ter o seu trabalho, você vai ter a sua escola, você vai ter alguns amigos, e aí já entra uma questão de você ter que saber quem é que vai escolher para ser seu amigo. Você vai ter uma vida, entre aspas, normal. Porém, Deus tem que ser prioridade sempre. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas se tem alguém aqui que se afastou dos caminhos de Deus, sabe do que eu estou falando. Se tem alguém aqui que já se desviou dos caminhos de Deus, sabe do que eu estou falando. A pessoa não ter força para orar, a pessoa não ter força para voltar, a pessoa ter vergonha de pedir ajuda, a pessoa ter vergonha de voltar na igreja. Sabe como é que tudo isso começou? Levando as coisas de Deus na brincadeira, amando mais as coisas do mundo. Ah, mas Deus não vai se importar. Teve um pregador que disse um dia assim: eu vou me separar, porque Deus respeita a minha vontade. E eu disse: calma aí, irmão. Não, eu vou me separar porque meu casamento não dá mais. Mas eu já orei a Deus. Veja bem, homem de Deus, até então eu já orei a Deus, e Deus respeita a minha vontade de eu me separar. Eu digo: não, calma aí que tu vai botar a tua carreira fora, teu ministério fora. Não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Não vou contar toda a história porque não convém. Mas o salário do pecado você sabe qual que é, né? Morreu logo depois disso. Mas não é que todo mundo que peca já morre, eu só estou dando um exemplo. Porque pior do que morrer porque cometeu um pecado é ir morrendo aos poucos na fé, é ir perdendo o temor, é ficando frio, não sentindo mais a presença de Deus. Não sente mais a presença de Deus, fica seco, fica frio. Isso que é o pior de tudo, irmão. Mas sabe o que é o melhor de tudo? É que em qualquer tempo, e pode ser hoje esse tempo, se houver arrependimento no teu coração, Deus pode mudar essa história. Se
você não sente a presença de Deus, se você está frio, se você está seco, se você está morno, porque o morno Deus está a ponto de vomitar, diz a palavra. Se você não sente mais a presença do Espírito, você pode hoje, a partir de uma decisão, ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. A partir de uma decisão, sair daqui cheio da glória e da unção de Deus. A partir de uma decisão, você não gostar mais das coisas do mundo, não desejar mais as coisas do mundo. Isso é uma conversão genuína. Eu vejo no meio da igreja aqui, irmãos. Eu vejo no meio da igreja. Você acha que eu não sou pregador. Eu não sou pregador de pregar doutrina aqui no domingo. Então não fico dizendo, ó irmã, tu não pode usar mais essa roupa aí, está muito indecente. Ó irmão, tu não pode fazer mais tal coisa, não pode agir dessa forma. Eu não fico falando isso. Você tem uma Bíblia, vai ler. Você tem um Deus que é maior do que tudo, vai orar. E você tem um pastor que te orienta, mas eu não consigo falar de todos os assuntos em uma pregação. Mas eu vejo o que é uma conversão genuína. Irmãs que se convertem e daqui a pouco já mudam as suas vestimentas, já se vestem decentemente, já não exibem mais o seu corpo. Conversão genuína de homens que viviam falando palavrão, que viviam em grupos de pornografia e de outras coisas, mas que agora nem essas amizades não tem mais porque abandonaram. Isso é conversão genuína. Não é ninguém pegando no teu pescoço e dizendo, tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquele outro. Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, eu não acredito que o Espírito Santo não vai te falar, eu não acredito que o Espírito Santo não vai te revelar. Quando eu vim para Jesus, irmãos, quando eu fui para a igreja, eu comecei a perder o prazer em um monte de coisa que eu tinha. Eu não queria mais sair com determinados amigos, eu não queria mais jogar campeonatos que eu jogava. Eu não queria mais ir em lugares que eu frequentava antes. E eu não me lembro de nunca, nem um obreiro, nem um irmão, nem um pastor chegar para mim e dizer onde eu podia ir ou não podia, que roupa eu tinha que usar ou deixar de usar, com quem eu tinha que andar ou deixar de andar. Mas eu tinha um Deus e eu tenho um Deus, irmão, que Ele fala comigo. Aleluia, aleluia. Quando eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo entrou na minha vida e eu deixei Ele trabalhar na minha vida. E a cada dia que passa eu quero que Ele trabalhe mais na minha vida, para eu chegar à perfeita estatura de Cristo, para eu me parecer com Jesus, porque esse é o propósito de todo discípulo de Cristo, se parecer com Ele. Então nessa noite decida deixar de amar o mundo, e você vai ver o Espírito Santo conduzindo a tua vida. Você vai ver Deus cuidando de você. Você vai ver Deus livrando de você, preparando o caminho, tirando os espinhos da frente, alinhando tudo na sua vida. Porque agora você não ama mais o mundo, você não ama mais as coisas do mundo, você quer Jesus. E quando você canta é com verdade, quando você prega é com verdade, quando você está na igreja, você está em verdade adorando o Senhor, em espírito e em verdade, porque o diabo é mentiroso e é pai da mentira. Nós não, nós vivemos em verdade, porque Cristo está em nós, nós vivemos em novidade de vida, assim como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diga glória a Deus, aleluia. Você não precisa inventar moda, é só fazer o simples. É só fazer o simples. Mas aí a gente fica consumindo conteúdo de quem a gente nem conhece. A gente é avarento, vou falar a gente para que ninguém se ofenda. A gente é avarento e aí fica procurando o vídeo no TikTok e no Instagram de pessoas que são contra o dízimo e fica procurando argumento. Viu, esse aqui falou que não precisa ser dizimista. Viu, esse aqui falou que não precisa entregar os dízimos e as ofertas. A gente não se libertou, é meio pinguço, e a gente quer procurar vídeo, quer procurar pastor que fala, não é pecado, pode tomar, pode encher a cara, não tem problema. A gente quer procurar um pregador, algum influenciador que diga, não, pode se separar e se casar 5, 6 vezes se quiser, porque Deus respeita a tua vontade. A gente fica sempre procurando argumento, alguém que confirme as nossas teses furadas. É isso que o ser humano fica procurando. Mas pegar a sua Bíblia e ler, gastar o joelho em oração. Esses dias eu fui enterrar um amigo, e a esposa dele falou assim, pastor, lá no hospital as mulheres se admiraram, que perguntaram o que era aquilo que tinha no joelho dele. Tinha um cascão assim, grosso no joelho dele assim. E aí eu falei para elas assim, é de tanto que ele orava. Ele passava horas e horas orando.
E não era agora que ele estava velho já, é durante muito tempo da sua vida. E ela me contou isso aí, eu fui para casa passando a mão no meu joelho. Eu disse, meu Deus, meu joelho está quase novo. Eu preciso orar mais, eu preciso dobrar mais meu joelho. Porque esse tipo de coisa a gente ouve, é Deus falando com a gente, irmãos, para a gente cair em temor. Para a gente cair em temor. E amar mais as coisas de Deus, amar mais a Deus do que amar as coisas desse mundo. Mas não, nós queremos procurar argumentos que confirmem a nossa tese. Eu acho isso, eu acho aquilo. Enquanto eu não achar um pregador que fale o que eu penso, eu não vou na igreja ou eu não vou seguir. Você tem que seguir a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, para você viver em novidade de vida, amar a Deus, amar as coisas de Deus e não amar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo, elas passam. O mundo passa e a sua concupiscência, tudo isso passa. Foi o que João falou no encerramento aqui desse texto. Ele diz, o mundo passa e as suas concupiscências, a moda, as riquezas, os prazeres, tudo vai passar. Até as pessoas vão passar. Até as pessoas vão passar. Você que estava falando de filho ontem, de bebezinho. Aí tem cada fase dos nossos filhos, né? Tem uma fase que a mãe não aguenta, né? As mamães aí, né? Que a mãe não aguenta de cansada, porque o filho só quer a mãe isso, a mãe aquilo. E aí mama no peito, e aí a mãe que troca, e a mãe que faz isso, e a mãe cuida da casa, e a mãe às vezes trabalha fora ainda, e a mãe isso. E aí nós maridos piedosos, né? Vou ajudar esta serva. Aí a criança chora e a gente fala, ó mãe, ele quer tu, mãe. É tu que ele quer, comigo ele não para. Aí tem aquela outra fase que eles são grudados na gente, né? Mas grudados, assim que não desgrudam. Tu tá num lugar, pai vem aqui, pai vai comigo, pai me leva, pai posso deitar contigo, pai posso sentar aí contigo. Eu tenho fotos no meu escritório aqui na igreja, ali na igreja. Da Laura, eu estava estudando assim com meu material em cima da mesa. E a Laura desse tamanho assim, tamanho do Bernardo, assim um pouquinho menor. A Laura sentada assim, em cima da mesa, olhando eu trabalhar ali comigo. Eles estavam sempre comigo. Aí daqui a pouco tem outra fase. A fase que eles não querem estar contigo, né? Ah não, né filho? Ah, o pai vai me levar na escola. Se eles pudessem, eles pediam para a gente largar 2 quadras antes, né? Porque eles não querem mais que vejam eles com a gente. E daqui a pouco eles vão embora, irmãos. E quem é que vai ficar? Vai ficar essa maravilhosa que está do teu lado, marido. Vai ficar esse homem maravilhoso que Deus te deu, mulher. Só que um dia ele vai embora também. Não porque ele vai te deixar, mas porque Jesus vai levar ele. Ou ela vai primeiro. Tudo passa, irmãos. É difícil viver alguns momentos, mas todos eles passam. Só o que não passa é a palavra de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, que permanece para sempre. Para sempre. Aleluia. Nós vamos para o final. Só mais 30 minutos. A Bíblia diz que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A grande verdade, irmãos, é que nesse mundo, o que floresce hoje, amanhã vai estar seco. Então por que nós vamos seguir lutando para ter as coisas desse mundo? Por que nós vamos seguir apegados e amando as coisas que esse mundo oferece, se nós podemos amar Jesus, que é eterno? Gente, nós estamos lutando para um dia estarmos com Ele. Já parou para pensar nisso? Nós estamos lutando e vivendo a vida de maneira piedosa, de maneira santa, para que um dia nos encontremos com Ele e vivamos com Ele. Já pensou? Nós conheceremos Ele como Ele nos conhece, nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Será que vale a pena eu largar Jesus, eu largar a eternidade, eu largar coisas que são inimagináveis de boas, por causa dos prazeres desse mundo? Reflita sobre isso antes de você orar nessa noite, antes de você tomar a decisão nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. A declaração mais poderosa do versículo 17 é essa: aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Aleluia. Reflita se você tem feito a vontade de Deus. Essa reflexão nós temos que fazer essa noite. Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho feito a vontade dos meus filhos? Eu tenho feito a vontade da minha esposa? Eu tenho servido na igreja? Mas será que tudo que eu estou fazendo, ou em tudo que eu estou fazendo, eu tenho priorizado a vontade de Deus? Eu tenho priorizado Deus, eu tenho priorizado Jesus. Glória a Deus, aleluia. Acho que eu tenho um pouquinho de TDAH, não foi diagnosticado, mas acho que tenho. Gente, preste atenção aqui, ó. Parem de conversar aí atrás, vocês, por favor. Eu me desconcentro, eu vou ter que ter uma igreja de 50 metros de comprimento para eu não me desconcentrar. É isso, gente, a gente não consegue ficar 30 minutos ouvindo a palavra. Depois a gente quer doutrinar nossos filhos que querem ficar 10 minutos lá fora. Ame Jesus de verdade, irmãos. Você não vai ser um extraterrestre por causa disso. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ter o favor de Deus em todo momento que você precisar. Aleluia. Tudo que esse mundo oferece é momentâneo, mas o que Deus oferece é para sempre. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Fique com os olhos fechados, concentrado em Deus. Nós vamos ter acho que uns 10 minutos agora, para nos quebrantarmos, para nos derramarmos, para adorarmos a Deus e para tomar uma decisão que pode mudar a nossa vida. Lembra do que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aleluia. A partir de hoje você vai decidir quem vai governar a tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você não tem a opção de você governar a sua vida sozinho. Porque ou Deus governa a sua vida, ou o mundo vai governar a sua vida. Feche os seus olhos e adore o Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui.